Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Queria gravar um videozinho para falar uma coisa para vocês. Muitas vezes você tá buscando a Deus, está passando por dificuldades na sua vida. E muitas vezes você pensa assim que você não consegue, fazer a vontade de Deus. Você tenta fazer as coisas com as suas forças, você se esforça para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para seguir, os caminhos do Senhor. E muitas vezes a gente não consegue e a gente acaba desanimando da fé, desanimando, de seguir o Senhor por causa das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias dificuldades que a gente não consegue vencer. Eu já vi muitas pessoas desistindo mesmo de seguir o Senhor por não conseguir vencer as suas fraquezas, os seus pecados. E muitas vezes a gente pensa que quem vai vencer o pecado, quem vai vencer isso, somos nós. Mas Jesus disse que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se a gente tivesse forças para vencer o pecado sem a presença de Jesus, sem o poder dele, nós estaríamos na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés já tinha as leis, já tinha as regras, né? Então, assim, se fosse tão simples assim, é só cumprir as regras, Jesus não precisava ter vindo, né? Se Jesus veio, ele veio porque realmente só as leis, as regras, elas não libertavam o homem, elas não tinham esse poder de trazer a libertação verdadeira que a pessoa precisava. A libertação está na fé em Jesus. Ele que pode nos libertar. Mas uma coisa, gente, que eu vivo isso na minha vida, e eu sei que isso acontece, e eu vejo isso na minha vida várias vezes, várias coisas que eu enfrentei. A gente não consegue vencer o pecado da noite pro dia. Não é no piscar de olhos, não é num dia, não é numa oração, não é numa coisa que você faz, um culto que você vai, que vai acontecer isso. A luta contra o pecado, contra a carne, contra as suas vontades, ela requer de nós também fé. Da mesma forma que tudo com Deus requer fé. Por exemplo, se você está lutando por uma cura, você está buscando pela cura de uma doença, dificilmente, assim, isso pode acontecer, mas dificilmente acontece de você fazer uma oração e ser curado. Normalmente, a gente faz várias orações, a gente confessa a palavra, a gente resiste, a gente vai lutando a luta da fé, o bom combate da fé, até que a gente seja curado, não é assim? Então, o pecado é a mesma coisa. Então, você precisa combater o bom combate da fé. Como assim? Você tem que orar e permanecer orando e vigiando, mas pela fé você tem que começar a agradecer por aquilo que Deus já fez, ainda que Ele ainda não tenha manifestado em você. Então depende também de fé. Assim como qualquer bênção que a gente precisa em Deus, de buscar em Deus, a gente precisa de perseverança e fé. A libertação do pecado, a libertação dessa escravidão mesmo, ela necessita de fé, perseverança e fé. Você orar, permanecer orando e crendo, chamando a existência aquilo que não existe, confessando que Deus já te ouviu, porque Ele disse que tudo que nós pedíssemos em oração, crendo, nós receberemos. Então, quando nós cremos, nós temos que entender. Ele no outro versículo fala assim: crede que já recebestes. Então, quando a gente consegue chegar nesse nível de crer que a gente já recebeu, é uma questão de tempo para isso realmente se manifestar. Então, é você crer que você já recebeu. Orar e crer que já recebeu. Vai ser imediato? Não. Mas eu tenho certeza que se você chegar nesse nível de
crer que você já recebeu, vai ser pouco tempo para que isso se manifeste. Então, para você vencer o pecado, não desista. Você precisa também de fé. Não só orar, mas precisa crer que já recebeu. E isso vai ser paulatinamente. Não vai ser uma coisa, eu fiz uma oração e Deus tem que me ouvir. Não. Você vai ter que perseverar e crendo. Perseverando, orando e crendo. Orando e crendo. E esperando o Senhor confiantemente, né? Então não desista porque você fala, eu não quero saber de nada, porque eu não consigo mudar. Muitas pessoas chutam o balde, desistem da fé por isso. Mas o Senhor, que a Bíblia fala que é aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, até que Jesus volte, nós temos muita coisa para Deus fazer em nós. Então, Ele não desiste dessa obra. Ele começou a boa obra. E Ele vai terminar. Lembra aquele versículo que ele fala assim? Quando alguém vai construir uma torre, primeiro ele senta e analisa para ver se ele tem condições de terminá-la, porque senão ele nem deve começar. Então Deus, antes de começar a obra em nós, Ele já sentou, já analisou, já pensou tudo que Ele vai fazer até o último momento da sua vida. Então Ele já sabe exatamente o que Ele precisa de fazer em nós, porque Ele não começa uma obra que Ele não possa terminar. Então se Ele começou, Ele vai terminar. Então confia nele, porque a obra é dele, com a nossa cooperação, mas a obra é dele. O poder é dele. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Não desista de continuar crendo no Senhor, confessando e crendo que você já recebeu aquilo que você pediu. Vivendo pela fé, né? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau.